Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje nós vamos aprender a fazer essa mini guirlanda de Natal. Essa mini guirlanda que você pode dar de presente como lembrancinha ou você pode fazer para decorar a sua própria árvore. Essa aqui ficou com a medida de 7,5 cm de diâmetro, tá? Com o cordãozinho aqui, a fita que nós colocamos, tá dando mais ou menos uns 14 centímetros, contando com esse fiozinho pra gente prender. Para fazer essa mini guirlanda, eu utilizei um fio de 25 milímetros, um fio de malha, tá? A cor que eu usei é o verde, aqui é o verde bandeira, tá? Da Círculo mesmo. A parte dourada eu utilizei o fio Encanto na cor dourada. Eu usei essas etiquetinhas que eu tinha aqui em acrílico, ó, que tem vários modelos. Essas etiquetinhas são opcionais, você não precisa colocar, você pode decorar de outras formas, com lacinho e tudo mais. Aí tem as argolinhas para prender. Eu usei, para iniciar, essas argolas aqui, que elas têm 25 milímetros de diâmetro interno, tá? O total dela é 3,5, ó. Deixa eu medir aqui. Aqui deu 3,5, mas a parte interna dela tem 25 milímetros. Se você não tiver essas argolas, você pode também usar esses lacrezinhos de garrafa PET. Quando você abre a tampinha da garrafa PET, esse anelzinho fica embaixo, que é ele que lacra. Então, toda vez que você tira a tampinha, isso aqui fica na garrafa. Você pode utilizar. Você acaba fazendo um trabalho sustentável utilizando essas argolinhas também. O lacinho que eu usei aqui foi esse lacinho que eu já comprei pronto. Esse aqui, ele tem 3 centímetros, tá? De largura. Então, ele ficou num tamanho bom, você pode colocar o maior, mas se eu colocar o maior aqui, praticamente eu vou cobrir a minha etiqueta. Essa etiqueta acrílica que eu coloquei. Eu usei para fazer uma agulha de 6 milímetros. Eu vou precisar de um durex. Aqui, para fazer essa laçada aqui, eu comprei um fio dourado. Eu não sei o nome certo desse fio, mas é geralmente um fio usado assim, tipo um cordão. Eu usei 25 centímetros dele para fazer essa alcinha aqui, tá? E vou precisar de uma agulha de tapeçaria, tá? E esses alicatezinhos. Todo esse material aqui você pode improvisar. Como eu tenho, eu acabei utilizando. Eu coloco aqui, geralmente, nos alicates, ou esse aqui tá com fita isolante, mas às vezes eu uso esparadrapo também, porque protege o metal na hora de você apoiar aqui para poder fixar. E tesoura. Vamos iniciar, então, a confecção da nossa mini guirlanda. Todos os materiais que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar o contato dessas etiquetas para quem quiser entrar em contato com a pessoa que fez, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha argola e vou pegar o fio metalizado. Eu vou unir esse fio metalizado aqui, as duas pontas, e vou dar um nozinho. Vou dar um nó aqui, ó, bem na pontinha e fechei aqui esse meu círculo. Passo por aqui, ó, por dentro e prendo na argola, ó, desse jeito. Prendi na argola. Agora, o durex que eu falei, que eu pedi, pode ser qualquer fita, tá? Porque vai ficar escondido. É somente pra gente prender essa pontinha aqui, ó. Então, eu venho com o durex, prendo essa pontinha aqui que tá desfiando, pra ela não ficar pra fora depois. Prendi, fiquei assim, com as minhas argolinhas, tá? Agora, eu vou pegar o meu fio, vou soltar ele um pouco aqui. E vou iniciar. Para iniciar, eu vou colocar aqui dentro dessa argola 12 pontos baixos, tá? Então, eu venho aqui, ó, coloco a minha argolinha por cima do meu fio, puxo o fio aqui pra cima e dou a minha primeira laçada, ó. Dei a minha primeira laçada. Então, esse daqui já vai ser o meu primeiro ponto baixo. Esse fio aqui, ó, essa ponta, segurem bem firme
para que ela não fique frouxa. Por enquanto, você vai segurando ela. Vou fazer agora mais um ponto baixo. Fiz mais um ponto baixo e vou fechá-lo aqui, ó. Fechei o meu ponto baixo. Então, eu já tenho 2 pontos aqui. Agora, eu pego esse fio aqui, essa ponta, e tento passar aqui, ó, enrolando na minha argola, ó. Ajusta aí esse fio dourado. Enrolo aqui, ó, só pra prender ele mesmo. E continuo segurando. Agora, eu vou fazer o meu terceiro ponto. Então, eu puxo aqui, ó, o fio que vem do rolo. Venho aqui e deixo aqui na altura da minha agulha, do ponto que tá na minha agulha. Só que em vez de puxar o fio, primeiro, agora eu vou puxar essa laçada aqui, ó, desse fio dourado, ó, e trazê-la aqui pra cima, ó. Viram? Então, eu fiz o quê? Vou tirar novamente aqui. Então, eu fiz aqui os meus 2 pontos. Venho aqui na agulha, venho aqui dentro do meu círculo, puxo o meu fio. Puxei o meu fio, eu fiquei com 2 laçadas na agulha. Agora, eu vou puxar essa laçadinha dourada aqui, ó, só ela. Trouxe aqui pra dentro. Depois que eu trouxe aqui pra dentro, eu vou colocar minha agulha de novo nos pontos que eu fiz, ó, nessa primeira argola e nessa segunda. E vou puxar o fio que vem do rolo, ó, passando por dentro aqui e fazendo o meu terceiro ponto baixo. Agora, eu fiz o meu terceiro ponto e a minha laçadinha tá presa aqui dentro, ó. Certo? Passou aqui pra cima. Então, eu já fiz 3 pontos, eu vou fazer até completar 12 pontos. Então, vou lá, faço agora o meu 4º ponto. 4. O 5º. E vou mantendo esse fio aqui enrolado, ó. 5º. O 6º. O 7º. O 8º. O 9º, o 10º, o 11º e o 12º. Então, eu tenho aqui 12 pontos baixos dentro, feitos no meu anelzinho, aqui. Então, eu vou agora puxar a laçada do meu fio, vou vir aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto que aparece, e vou levar essa laçada lá pra trás. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meio desse primeiro ponto que tá aqui, ó. Eu vou soltar aqui antes. Aqui nessa primeira laçada que a gente fez, tem um pontinho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir com a agulha aqui no meio, ele vai sair aqui atrás. Aqui atrás, ó, ele tem que sair no meio das 2 alcinhas que tem aqui. Então, eu vou levar aqui primeiro essa laçada aqui pra trás. Levo essa laçada aqui pra trás. Agora, eu venho aqui, ó, no meio desse primeiro ponto, insiro a minha agulha e saio aqui atrás, ó, no meio do ponto. Tem que ficar uma alcinha de cada lado. Fiz isso, eu ajusto aqui essa laçada, ó, que ela não precisa ficar grande. Eu vou ajustar, vou buscar o meu fio do rolo e fazer o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Fiz aqui, ó, puxei o meu fio pra frente, agora esse ponto que tá aqui, eu vou colocar ele de volta na minha agulha, ó. Fiquei aqui com 2 laçadas. Agora, eu laço o fio que vem do rolo e fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou vir no mesmo ponto e fazer mais um ponto baixo. Tem que sair aqui atrás também, no meio. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Meu segundo ponto baixo, né? Agora, eu vou no próximo ponto, faço a mesma coisa, ó. Aqui tá a cabecinha do meu fio, aqui de baixo, eu insiro a agulha aqui no meio,
Aqui atrás, ele tem que sair no meio das duas laçadas desse ponto, ó. Viram? Vou laçar o fio e fazer um ponto baixo. Vou novamente no mesmo lugar, laço o fio e faço mais um ponto baixo. Aqui, nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, eu tinha 12 pontos na primeira carreira, na segunda carreira eu vou ter 24 pontos. Vou no próximo ponto, introduzo aqui, ó, a minha agulha, saio aqui no meio do meu ponto e faço 2 pontos. Só que aqui, nós já chegamos aqui, ó, no ponto onde está a nossa laçada. Então, agora eu vou fazer 2 pontos aqui. Fiz o primeiro. No próximo ponto, vou laçar o fio. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira. Em vez de eu laçar agora o fio do rolo, primeiro eu vou passar esse fio aqui por dentro. Passei ele aqui por dentro. Insiro a agulha novamente, ó. Devolvo os pontos para a agulha. Laço o fio que vem do rolo e passo pelos dois. Assim, ele fica preso e não sai. Você pode colocar esse fio depois? Sim, pode. Só que fica mais difícil de você manter ele firme. Se você já deixar ele preso nessa argolinha, já facilita. Você só tem esse trabalho de ir levando ele, né, por dentro dos pontos. Então, eu fiz aqui 2 pontos. Vou no próximo. Faço mais 2 pontos. Sempre ajustando, tá? O fio de malha, ele precisa de ajuste, então, você sempre vai ajustando para ele não ficar enrugado. Vou soltar mais o meu fio. Venho aqui. Faço 2 pontos no próximo ponto. Vou no outro, faço a mesma coisa. 2 pontos no mesmo ponto de base. E faço isso até o final, tá? Sempre pegando no meio do ponto, que esse é um ponto baixo centrado. Vou fazer aqui até o final e volto aqui com vocês. E eu tô chegando aqui no final. Vou fazer agora os meus 2 últimos pontos aqui, ó. Fiz aqui 2 pontos no último ponto. Quando eu chegar aqui, olha, como eu falei, vão ajustando, tá? Pra ela não ficar enrugada. Puxo aqui essa laçada, pego a minha tesoura, corto aqui, ó, um pedaço do fio. Puxo aqui toda essa laçada pra fora. Puxei toda essa laçada pra fora. Vou pegar agora a minha agulha. Se você não tiver uma agulha dessa, pode usar a própria agulha de crochê, uma mais fina. Venho aqui, ó, na primeira, aqui tá o primeiro ponto que eu fiz, aqui nessa primeira cabecinha aqui em cima, ó. Pego o meu fio aqui que tá na agulha, ó, passo de trás pra frente. Venho aqui agora, porque a gente vai dar o acabamento aqui, ó, de 2 alcinhas, senão ele vai ficar com uma só. Venho aqui no meio, aonde tá aqui, ó, saindo. Vou introduzir a minha agulha aqui, passar por debaixo dessa argolinha aqui atrás, ó, todos os pontos tem uma argolinha atrás. E vou levar lá pra trás esse fio, ó. Fazendo isso, eu fico com um acabamento igual por toda a borda. Pego esse fio aqui e vou escondendo ele aqui, ó, por dentro dos pontos que eu já fiz, ó. Vou escondendo, levando ele aqui por dentro, ó.
E pode ficar sossegando que ele não vai sair daí. Aqui eu já posso cortar esse excesso. Cortei esse excesso. Aqui, ó, é uma pontinha que ficou daquele fio que a gente enrolou na argola no começo. Aí, se ela sair pra fora conforme faz o ponto, é só você cortar, dar uma esticada aqui, ó, que ela já se esconde aqui por dentro, ó, tá? Agora, nós vamos pegar uma agulha. Peraí que eu esqueci. Preciso de uma agulha de 4,5, ó. Uma agulha de 4,5. A gente vai usar agora o fio dourado aqui, o encanto. Pra fazer essa parte aqui, nós vamos deixar aqui uma sobra mais ou menos aqui, acho que é de uns 8 centímetros, tá? Uns 8 a 10 centímetros. Vou vir com a minha agulha aqui, ó, no meio, tá vendo que aqui tem duas, no meio da correntinha aqui em cima, ó. Qualquer uma, tá? Pode escolher qualquer uma. Eu vou começar aqui do lado. Então, eu venho aqui no meio, ó, introduzo a minha agulha aqui no meio, vou sair aqui atrás, ó. Eu saí atrás, aqui tem uma cabecinha, ó, uma argolinha, ó. Todos os pontos tem uma argolinha aqui atrás, ó. Então, eu vou introduzir aqui no meio, ó, no meio da minha correntinha, aqui em cima. Vou sair no meio, passar por debaixo dessa argolinha aqui atrás. Vou pegar esse fio aqui, ó, que tá aqui, o fio dourado, e trazer ele aqui pra frente. Trouxe ele pra frente, eu seguro aqui, ó, pra esse fio não correr, porque ele tá solto. Depois nós vamos prender ele. Vou vir na próxima cabecinha, introduzo a minha agulha, passo por trás, por dentro dessa alcinha aqui de trás e laço o meu fio. Trago aqui pra cima. Quando eu trouxer aqui pra cima, eu já vou passar ele por dentro da argolinha, fazendo aqui um ponto baixo, o baixíssimo, né? Fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou no próximo ponto, introduzo a minha agulha aqui no meio, ó. Passo por debaixo da argolinha aqui de trás, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer isso por toda a borda, ó. Passei aqui, vou no próximo ponto, ó. Introduzo a agulha no meio aqui, passo por debaixo da argolinha lá de trás, ó. Laço o meu fio e trago aqui pra cima. Faço outro ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo ponto, faço a mesma coisa, sempre no meio da cabecinha aqui em cima e saindo aqui atrás, ó. Puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. Olha, aqui tá o meio da correntinha. Se eu introduzir a minha agulha aqui, ó, ele já sai lá, ó. Já sai por debaixo dessa argolinha aqui atrás, ó. É bem fácil. Não tem, ó, e é bem livre pra agulha passar, ó. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Eu vou seguir esse processo até eu dar toda a volta na minha guirlandinha, tá? Então, vou fazendo aqui e volto quando eu chegar no final. Chegando aqui no final, ó, e no meu penúltimo ponto. Aqui nesse meu penúltimo ponto, eu não vou fazer o último, tá? Porque eu vou fazer o acabamento aqui com a agulha de tapeçaria. Venho aqui, corto esse meu fio, ó. Corto o fio, tá? E posso puxar ele todinho aqui pra fora. Agora, eu vou pegar aqui, ó, esse fio do começo que a gente deixou. Se vocês perceberem, aqui atrás, ó, ficou cheio com as marcas dos anéisinhos aqui do fio dourado. Aqui não tem. E se fizermos o ponto, seguirmos aqui a sequência, não vai ficar com um acabamento perfeito. Então, o que que eu faço aqui agora pra fazer essa voltinha aqui? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar esse meu fio na agulha, a ponta do início, tá, gente? Pegar a ponta do início. Colocar na agulha. Vou vir aqui por baixo, ó. Vou vir aqui, ó, por baixo e vou sair aqui em cima, ó. Sair aqui em cima. Vou pegar agora esse fio aqui, ó, que tá passando dentro, que é o final.
Vou tirar ele aqui pro lado, ó. Vou pegar a agulha e introduzir aqui, ó, no meio da minha argolinha, ó. No meio da minha argolinha. Passei aqui no meio, então, eu trouxe aqui pra frente, tá? O fio que eu deixei, a sobra de fio que eu deixei no começo do trabalho aqui, quando a gente começou a fazer essa bordinha. Vou agora pegar a minha agulha e vir aqui no primeiro ponto que eu fiz, ó. Introduzir a minha agulha debaixo das duas alcinhas do ponto aqui, ó, que tá aqui, ó. Vou trazer esse fio aqui pro lado. Aquela ponta que do final aqui que eu cortei, ela ainda tá aqui. Eu ainda vou finalizar ela, tá? Ela tá aqui do lado. Esse fio aqui é do início. Fiz aqui, ó. Vou fazer novamente. Então, eu trouxe. Ó, vou soltar ele aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a ponta que eu deixei, a sobra de fio que eu deixei no começo do trabalho, quando eu comecei a fazer o acabamento com o fio dourado. Venho aqui, ó, por baixo, ó, aqui, ó, não tem nenhuma alcinha dourada, ó. Todos os pontos aqui tem, aqui não tem. Então, eu preciso fazer pra deixar um acabamento bonito. Venho aqui com a agulha, ó, de baixo e saio aqui no meio, ó, onde eu fiz o meu último ponto. Pego aqui, coloco o fio na agulha e puxo aqui pra frente. Puxei pra frente, saí aqui no meio. Vou pegar aqui, ó, tem uma alcinha aqui, ó. Vou pegar essa alcinha e passar no meio dela, ó. Passei no meio dela, ainda tá aqui o final do meu fio, ainda não cortei, não arrematei ele. Vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz, passar a minha agulha por debaixo do fio. Passei por debaixo do fio. Venho aqui, ó, no meio do último ponto que eu fiz e introduzo a agulha no meio, ó. Introduzo a minha agulha aqui, ó. No meio da última laçada, ó. No meio da última laçada, da última laçada, desculpa. E aqui, vou introduzir aqui. No meio, puxo lá pra trás. Fazendo assim o acabamento, ó. Fiz esse acabamento. Vou agora pegar esse fio e levar lá pra trás também. Venho aqui por baixo do último ponto que eu acabei de fazer. Coloco o meu fio na agulha. E venho aqui, ó, por baixo aqui, não é no meio, tá? Por baixo eu introduzo no meio aqui do ponto, só pra levar esse fio lá pra trás. Pronto, olha, já ficou escondido. Tenho as duas pontas aqui atrás. Agora eu vou fazer o que? Vou dar uma laçada aqui, dar um nozinho aqui pra unir as duas pontas. Ó, ele não vai escapar daí. Esse fio é bom dar um nozinho, porque diferente do fio de malha, ele pode escapar. Então, dei um nozinho. Agora, eu vou esconder esse fio por entre os pontos aqui mesmo, ó. Venho aqui com a agulha. Por baixo, ó, dos pontos, tá? E agora, eu vou pegar essa laçada aqui e colocar, ó, as duas pontas eu coloco aqui na agulha, ó. Coloquei a primeira, vou colocar a outra. Puxo aqui pra dentro do ponto, ó. Vejam que o nozinho que eu dei aqui já sumiu, ele não aparece mais. Aqui, eu já posso cortar essa sobra, se você quiser esconder mais um pouco, pode, mas não é necessário. Cortei a sobra e pronto. Tá prontinho aqui a nossa guirlandinha, ó. Já fiz o acabamento em dourado. Agora, vamos pôr uma etiqueta. Essa etiqueta aqui, ela vem com um acrílico aqui, ó, por cima pra proteger, um papel, né, por cima do acrílico. Tipo um adesivo, olha como ela brilha. Então, eu vou colocar agora essa argolinha. Pra isso, eu vou precisar do alicate. Por isso que eu falei, se vocês não tiverem, pode usar qualquer outra coisa aí,
porque essa argolinha, ela não é muito dura. Abro aqui a argolinha, venho aqui, coloco aqui nessa alcinha. Esse papel eu sempre tiro só na hora, porque senão ela risca e fica ruim, acaba ficando feia. Venho aqui, pego essa primeira alcinha aqui da frente, com essa argolinha. Às vezes parece um pouco difícil, mas é só um jeitinho mesmo, tá? A argolinha vai sair ali atrás. Pode usar o alicate, né? Mas às vezes eu prefiro fazer com a mão. Já passei aqui. Pego o alicate de novo. Fecho a argolinha, né? Pra não escapar. Posso esconder aqui por dentro. E agora é só colocar o lacinho. Uma coisa que eu esqueci de falar é que para colocar o lacinho precisa de uma cola. E pode usar a cola que vocês tiverem. Eu tenho essa cola aqui de silicone mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui com a cola, só coloca um pinguinho. Venho aqui em cima, aqui, ó, bem na pontinha onde tá a minha alcinha. E colo ele aqui. Ela demora um pouquinho pra secar. Eu vou usar esse prendedorzinho aqui, ó, pra segurar e ficar firme, tá? Deixa aqui secar por alguns minutinhos e já tá pronto. Então, essa foi a nossa videoaula da nossa guirlanda. Espero que vocês tenham gostado. Os materiais vou deixar aqui na descrição. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Até o próximo vídeo. Obrigada.